A Eclésia inicia hoje um projeto fruto da inquietação de diferentes biografias e percursos que se movem num espaço entre a fé e a falta de fé. Pelo valor humano que testemunham, vamos nas próximas semanas, a cada domingo da Quaresma, olhar para 5 personalidades e deixar ecoar a pergunta gente de pouca fé com um incisivo ponto de interrogação. Este é um tempo de perguntas e estas serão sempre fecundas. Na medida em que estas biografias nos ajudarem a olhar para o hoje e para onde queremos caminhar, vamos iniciar este percurso na companhia do professor Mendo Castro Henriques, doutor em Filosofia Política da Universidade Católica Portuguesa. Que saúde, professor. Olá, obrigada por estar connosco e por esta proposta de caminho também. As minhas cordiais saudações para a vossa equipa e para todos os que nos ouvem. Muito obrigada, professor. Começamos neste dia, neste primeiro domingo da Quaresma, com Peter Benenson, fundador da Amnistia Internacional, que nos deixou no ano de 2005. Professor, uma figura que já em adulto se converteu ao cristianismo, mas podemos perceber na sua biografia que havia uma coluna vertebral de valores que nos fazem questionar se seria ou não uma pessoa de pouca fé. Que traços é que o professor escolheria para relevar na biografia de Peter Benenson? Desde já, Peter Benenson é considerado e estimado como o fundador da Amnistia Internacional. Um movimento absolutamente decisivo que está presente em mais de 140 países, que conta com alguns milhões de voluntários e que desde 1961 tem feito uma obra extraordinária para a defesa dos direitos humanos, dos presos, depois contra a pena de morte. Ora bem, esta organização não existiria se não fosse o testemunho e a força inicial de Peter Benenson. Claro que também não continuaria a existir se muitos outros não se juntassem ao que ele soube animar com uma expressão que ele foi buscar e que faz parte da marca Amnistia Internacional, que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar as trevas. A marca ou logo da Amnistia é uma vela acesa, enrolada, digamos, na cadeia do preso, no arame farpado. E, portanto, em vez de amaldiçoar as trevas, em vez do queixume ou da vingança, Peter Benenson teve, sem dúvida que foi ele, esta iniciativa extraordinária há mais de, enfim, há quase 100 anos. Esta imagem da vela a arder remete-nos também para a importância da denúncia, da exposição daquilo que pode ser corrigido na nossa sociedade. Sem dúvida. Peter Benenson, ele nasceu em 1921 e, como disse a Lígia, faleceu em 2005. Sendo um inglês, teve a sua educação, aliás, naqueles colégios famosos de Inglaterra, de Eton College, Universidade de Oxford, mas sempre teve uma consciência social muito grande e isso levou, depois dele passar um período pela Segunda Guerra Mundial, nasce em 21, portanto faz parte daqueles jovens ingleses que prestam serviço militar, levou a formar-se em Direito. A partir daí, como direito, durante a década de 50, ele teve uma atividade cívica e política mesmo dentro do Partido Trabalhista Inglês, em que já fundou uma associação de advogados de luta pela justiça, como estava a Lígia a dizer, portanto mostrando essa consciência social. Mas depois, é no final dessa década de 50, que se dá uma modificação na sua vida que tem a ver com a sua conversão à fé cristã, e dentro dessa conversão, que naturalmente tem vários aspectos, ele foi sempre muito reservado quanto a isso, mas essa conversão tem um fruto quase imediato, 1, 2, 3 anos depois, que é como que podemos chamar quase uma epifania, que é o que é que eu vou fazer com a minha fé. O que Peter Benenson fez foi dar passos para a criação da Amnistia Internacional. Com uma ligação interessante à história portuguesa. Não, é verdade, ele sempre disse. Em 1961, ele escreve um artigo no jornal
Observer, um conhecido diário britânico, dizendo que estávamos em maio de 1961, dizendo que a sua atenção tinha sido atraída, pouco tempo antes, por um artigo sobre dois jovens oposicionistas ao governo de Salazar, dois estudantes, que, estando, digamos, em confraternização, mas, digamos, após uma manifestação, tinham sido presos pela então polícia política de Salazar. E isso, segundo o Peter Benenson, despertou-lhe, foi como que uma espécie de gota que fez transbordar a água, naturalmente que ele já tinha uma longa experiência de acompanhamento de presos políticos, de bater-se pela justiça, mas terá sido o que lhe fez despertar a ideia do apelo à amnistia, até porque estávamos num ano muito especial, é o ano de 1961. 1961 é o ano em que o presidente Kennedy, enfim, está nos Estados Unidos e tem aquela vocação para mudar a sociedade americana. Até na Rússia, ou na União Soviética de então, estava Khrushchev, que era, enfim, era considerado um pouco mais liberal dentro dos parâmetros da altura. É o ano, é preciso perceber, do início do Concílio Vaticano II. Portanto, é quase que uma janela de oportunidade em que estas forças de abertura estão a mover-se e Peter Benenson, dentro da sua recente conversão à fé, que teria ocorrido em 1958, e dentro do seu zelo e desejo de que não fosse apenas um processo interior, mas que se concretizasse numa ação, então ele, e com um conjunto de pessoas, dá os passos para formar a Amnistia Internacional. O facto dele se ter mudado para Roma e nessa altura converter-se ao cristianismo, o facto de, penso que não estou errado, conviver de uma forma geograficamente mais próxima com João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, poderá, e que falava no adjornamento da Igreja, poderá ser também uma inspiração para um cristianismo efetivo pela luta pelos direitos humanos? Foi no sentido da campanha ter sido lançada em 1961. A conversão dele é anterior. 58. De No ano de 1958. 58. Ele teve que fazer uma convalescença. Peter Benenson sofria do que se chama hoje a doença celíaca. E, aliás, mais tarde organizou com o seu zelo, digamos, de ativista, contribuiu para que se criasse em Inglaterra a Associação dos Doentes Celíacos, que hoje em dia é perfeitamente reconhecida a importância, até por causa do problema dos alimentos. E foi numa convalescença dessa sua doença que ele teve que ir para a Itália, para o sul da Itália, no ano de 58, e aí contactou com, hoje em dia podem não ser muito conhecidos, mas no fundo eram movimentos sociais italianos, realmente pouco conhecidos, mas que o nome era Danilo Dolci, que fazia a ajuda aos pobres no sul da Sicília, em particular. E para Benenson, essa experiência foi muito importante, tal como uma associação que se chamava à altura do Rearmamento Moral, de Frank Buchmann. Foi muito importante para perceber que ele, que até aí tinha sido um ativista, um militante político do Partido Trabalhista, achava: nós não vamos conseguir mudar a sociedade por meios políticos, devemos procurar acender uma pequena vela, por meios, digamos assim, de ajudar aqueles que mais precisam. No caso de Benenson, ele que tinha uma formação de advogado, ele que tinha lutado por causas sociais, os que mais precisavam, na visão dele, eram os presos de consciência. Foi uma expressão que ele utilizou muito no princípio. Porque
Movimentos para ajudar, digamos, os prisioneiros já existiam, mas como se pode calcular, eram movimentos relativamente partidarizados. Havia muitas forças, estamos em 1961, havia todo o mundo comunista do leste da Europa, naturalmente, outras ditaduras no mundo, em Portugal e Espanha, Salazar e Franco, e, portanto, os movimentos de apoio aos prisioneiros eram partidarizados. A novidade de Benson e o sucesso da amnistia nesse ano e posterior é que ele veio despolitizar essa ajuda. E isso depois vai-se ver no modo de atuar da Amnistia Internacional, que, independentemente do regime, ajuda quem está preso de consciência, quem é um preso político. Segue o caminho da inserção dos cristãos nas estruturas, não, não com rótulos, digamos assim, mas a inserção em movimentos e nas estruturas que a sociedade em si já tem criadas ou que quer criar. Sim, completamente. Isto é, ele que pessoalmente se tinha tornado católico, naturalmente que é preciso perceber que no ambiente inglês e há 60 anos, católicos eram ainda mais minoritários do que ainda são. Os tempos evoluem, não é? Estamos há 60 anos. Chamou a si a colaboração de outras pessoas religiosas, não religiosas, anglicanos, de confissão judaica. Na verdade, do ponto de vista de Benenson, ele falava no início de todos os prisioneiros, ou todos os que estão presos por razões de opinião ou de religião. Este motivo foi sempre importante para ele. E quando nós vemos a primeira lista de 6 prisioneiros em todo o mundo, que no decorrer desse ano de 1961 a Amnistia vai fazer a primeira interseção, nós vemos que esses nomes são logo muito significativos da abrangência do movimento. Eles foram buscar, por exemplo, os 6 presos que eles foram buscar foi Agostinho Neto, portanto havia estes contactos com Portugal, foi depois um outro membro de um partido comunista grego, para nós é menos conhecido, Ambatiellos, depois 2 nomes que também são para nós mais identificáveis, que era o cardeal Minzenzi de Budapeste e o arcebispo Beran de Praga, que estavam presos pelas ditaduras comunistas, um defensor dos direitos negros nos Estados Unidos, Ashton Jones, e também um pensador romeno conhecido, Constantino Noica. Então é importante dizer estes nomes, mesmo que eles hoje em dia sejam mais uma memória histórica do que, enfim, da atualidade, porque mostra a Roménia, Rússia, Portugal, Estados Unidos, católicos, ortodoxos, comunistas, apenas liberais, digamos assim. O que importava é que estavam presos de consciência, tinham defendido uma causa, não tinham feito violência. Isto foi um assunto que foi muito debatido no início da amnistia, mas se está preso, mas fez atos violentos, nós podemos interceder ou não. Basicamente achou-se que não podiam ter feito atos de violência, e isso ajudou muito a consolidar a Amnistia Internacional. Que em 1977 ganha o Nobel da Paz. É verdade, ganha o Nobel da Paz. Já antes, em 1974, o diretor-geral, que é Sean MacBride, um irlandês, tinha ganho pessoalmente o Nobel da Paz. Sean MacBride foi um dos sucessores de Peter Benenson. Benenson foi durante 3 anos, pode-se dizer, de 61 a 64, o presidente da Amnistia. Os seus biógrafos dizem o seguinte: dentro da sua reserva, ele era, sobretudo, um inventor de iniciativas, talvez mais até do que um organizador. Por isso ficou 3 anos na organização. E que iniciativas é que ele foi buscar? Lá está, a ideia do logo, foi ele que pediu a uma das fundadoras. Há um grupo muito importante, quer de homens e de mulheres, que colaboram na criação da Amnistia. Naturalmente que ele não fez isto sozinho. E ele vai buscar essas pessoas, digamos, esses talentos
de um conjunto, por exemplo, a Diana Redhouse foi uma ativista e artista inglesa que fez aquilo que nós conhecemos, a vela com o arame farpado à roda, foi ela que concebeu. Mas, por exemplo, a ideia é de Benson, mas a execução artística é desta mulher. Ou então Eric Baker, um dos seus companheiros, ao qual ele escreve cartas onde chama a atenção para um dos aspectos que é talvez ainda tão importante, dizia Benson, como a ajuda aos prisioneiros, era o voluntarismo, digamos, a paixão que os voluntários da amnistia punham na sua ação. Era a sua forma de realização humana e, em alguns casos, religiosa. Ele insistiu muito nisto, portanto, não era apenas uma máquina montada para libertar prisioneiros. Era uma organização para que as próprias pessoas, as palavras são dele, saíssem da sua conformidade, ou do conformismo, saíssem da sua passividade, da sua falta de ajuda ao próximo e fossem exercer, no fundo, fraternidade. Nós agora que estamos no âmbito da encíclica Todos Irmãos, este valor tão grande da fraternidade, não é? A fraternidade que faz com que os iguais se tornem diferentes, como diz, a solidariedade, diz o Papa Francisco, faz-nos todos iguais, e a fraternidade faz com que os iguais possam ser cada um diferente. Ora, é este espírito da fraternidade que está no centro de Peter Benenson, não há dúvida. E eu pergunto-lhe, professor, este exemplo da Amnistia Internacional convoca-nos a perceber a importância de ultrapassar nacionalismos e de investir numa cooperação além fronteiras, pergunto-lhe, porque esse tem sido também o objetivo da Amnistia Internacional, presente atualmente em 150 países. Podemos perceber que algumas ideias fundantes se podem ter afastado ou mantido da ideia gênese de Peter Benenson, mas de qualquer forma esta cooperação internacional existe e é importante que continue a existir, afirmando-a numa altura em que os nacionalismos estão um bocadinho exacerbados, pergunto-lhe. Sem dúvida que sim, essa pergunta é muito importante. E, como disse, e bem, a Amnistia tornou-se uma organização planetária e continua a ser eficaz, mas de Peter Benenson ela manteve 2 ou 3 princípios muito importantes, mesmo no seu modo de atuação, um dos quais é este. As chamadas secções, é assim que a Amnistia está organizada, em secções nacionais, cuidam dos direitos dos prisioneiros, mas nunca do seu próprio país. É um princípio básico. Cuidam sempre de prisioneiros que estão noutra nação, noutro país. Era também um princípio de Benenson, ele chamava os grupos de 3, isto é, 3 pessoas, foi assim que começou, 3 pessoas, 3 companheiros, 3 voluntários que queriam ajudar os presos, que queriam fazer na mente de Benenson era evidentemente uma obra de misericórdia, mas tinha que ser uma obra de misericórdia ativa, organizada, consequente, não apenas, digamos, espasmódica. 3 pessoas juntavam-se e identificavam 3 prisioneiros a quem ajudar. Portanto, há esta metodologia da proximidade. Não era digamos, não havia um comitê central, lá está, partidarizado ou politizado a dizer quem deviam ser os prisioneiros de consciência a ajudar, mas era, digamos, da reflexão e do discernimento de um pequeno grupo que, depois, com as bases de dados, naturalmente, com as fichas, como se dizia há 60 anos, na altura de quem estava preso, eles direcionavam os esforços. E foi assim que eles foram tendo alguns sucessos. Logo no primeiro ano, eles já estão a atuar em 4 países e a ajudar, portanto, 12 prisioneiros. Eu citei aqueles 6, depois muitos outros seguirão. Nem sempre a amnistia teve êxito, mas tornou-se uma força para o bem. E também daqui nos pergunto, professor, se nos fica a interpelação também de não nos fecharmos no nosso mundo, porque estes presos e presos de consciência estão muitas vezes longínquos do nosso dia-a-dia, da nossa realidade,
mas de facto não nos podemos fechar naquilo que são as notícias que nos chegam apenas do nosso mundo, mas perceber que os direitos humanos estão em causa todos os dias em diferentes geografias. Completamente, é esse o exemplo de Peter Benenson. Ele escreve o famoso apelo à amnistia em 28 de maio de 1961. Em novembro desse ano, ele lança um livro chamado Perseguição, que é um conjunto de estudos, como se pode calcular, de prisioneiros de consciência, de presos perseguidos, para dar mais força, e no dia 10 de dezembro desse ano, que é o Dia dos Direitos Humanos, precisamente, o 10 de dezembro, o dia consagrado, são dados os passos decisivos para criar a organização que se virá a chamar um ano depois, não é imediatamente, Amnistia Internacional. Eles consideraram, o nome Amnistia estava no ar, já era utilizado por outras organizações, mas ao chamar internacional foi precisamente para dar esse apelo humano, para além da política e para além das preocupações do dia-a-dia. E o que aconteceu é que depois do apelo no jornal, ele recebeu também o apelo de alguns grupos políticos ingleses, o Partido Liberal, que era um partido pequeno, digamos, mais ao centro. Depois alguns membros do Partido Trabalhista também o apoiaram. Mais tarde o próprio governo inglês deu algum apoio. Deva-se dizer que isso levou à chamada crise da Amnistia Internacional em 1966, onde foi preciso separar as águas do apoio governamental e a amnistia tornou-se completamente independente. Isso é um assunto estudado. Nessa altura, Benenson já não era o presidente, mas na sequência do apelo do jornal, ele recebeu dezenas de cartas. Estamos em 1961, convém não esquecer, não temos estes meios de comunicação. Recebeu dezenas, centenas de cartas, recebeu as tais voluntários, advogados, séniores, ativistas sociais, um grupo de mulheres muito importante. Digamos que a estrutura básica da amnistia, esse nome que eu já disse, Diana Redhouse, Peggy Crane, ele reconhece que foi muito importante esse grupo os bons samaritanos e as boas samaritanas, ponhamos assim a questão, e todo esse grupo de pessoas conseguiu, sem grandes meios financeiros, pôr em marcha a amnistia. Isso aconteceu e portanto, o grande êxito que ainda é hoje a Amnistia Internacional, a força pelos direitos humanos que ela representa, eles sabem e têm presente este ato fundacional de alguém que se converteu, que teve como que uma epifania e que lá está. Ele não andava a bater no peito a dizer eu sou um cristão e portanto faço isto. Ele fazia a sua ação, todos sabiam que ele era um cristão e um cristão convertido, isso tinha importância e aliás mais tarde, depois de sair da amnistia ou de colaborar só indiretamente, ele fundará ainda a Associação dos Cristãos contra a Tortura, que ainda existe em Inglaterra, é uma organização das igrejas inglesas, anglicana, católica, e a Associação dos Cristãos contra a Tortura. Bom, essa tem um caráter confessional, não tem o mesmo alcance do que a amnistia, mas ele nunca desistiu, digamos assim, de dar esse testemunho. Professor Mento Castro Henriques, uma última palavra para perceber a importância da sociedade civil se organizar em ações e em exposição, ao fim e ao cabo, na denúncia de atos que vão, neste caso, contra os direitos humanos. O facto de ser a sociedade civil empenhada, que olha para a realidade concreta, que acompanha e que opta por denunciar, por se expor, até se colocar em risco para defender os direitos humanos, o que é que isto nos pode dizer e interpelar também na atualidade que vivemos? Sem dúvida que muito, como acaba por dizer, e há uma outra afirmação, que aliás é uma afirmação evangélica: a verdade vos libertará. É uma afirmação de João, do Evangelho de João. E era muito usada por Peter Benenson. Nós no início evocávamos a ideia mais vale acender uma vela do que amaldiçoar as trevas. E esta ideia de que a verdade vos libertará, que Benenson gostava de propor como reflexão, levava a dizer que a amnistia foi fundada para
que os presos, os prisioneiros de consciência sejam libertos, presos por causas políticas que não exerceram violência. Mas isso significa também um apelo a todos os que andam em busca de valores, um apelo àqueles que querem cooperar por um mundo melhor e que querem encontrar uma via concreta desse seu idealismo, temos que dizer a palavra, dessa sua ânsia de encontrar uma sociedade mais bonita, mais fraterna, mais interessante, e que estão frustrados, por assim dizer, com as vias convencionais ou com as vias políticas que se encontram um pouco bloqueadas. Benenson tinha particular autoridade para dizer isso porque ele tinha tentado essa via, conhecia os movimentos politizados de ajuda aos presos e achou que devia dar um passo numa direção diferente, que é este de criar um movimento de fraternidade de ajuda aos prisioneiros. E acaba por ser também um itinerário também para este tempo de Quaresma, que nos apela a uma conversão pessoal, a um caminho de conversão. Acaba por ser essa interpelação também que esta biografia que Peter Benenson nos deixa. Eu penso que sim, eu penso que é um grande exemplo e quando nós chamamos com um ponto de interrogação muito incisivo, quando nós nos interrogamos que gente é que tem pouca fé, é isso que queremos dizer, é aquela fé que faz a diferença. Não sabemos se é muito ou se é pouca, como que isso é um mistério da intimidade de cada um, mas sabemos que é aquela fé que faz a diferença entre ser conformista, entre não dar um passo para melhorar a sociedade e, de facto, tal como Peter Benenson, há 60 anos atrás, dar o seu contributo, que foi gigantesco e, ao mesmo tempo, não poderia ter prosperado se não fosse outros terem dado as mãos, homens e mulheres do seu tempo, que fizeram essa grande organização, que é a Amnistia Internacional. Muito obrigada, professor Mendes Castro Henriques, por nos ajudar a reconhecer o percurso de Peter Benenson e a lê-lo também nestes percursos, nestas biografias que ao longo da Quaresma vamos procurar propor e deixar ecoar, de facto, esta pergunta, gente de pouca fé. Marcamos encontro na próxima semana com o convite a quem nos acompanha a olhar para o percurso de Angela Merkel. Obrigada, professor. Obrigado, até para a semana.